Os momentos que eu mais cresci foram aqueles que eu fui tirado da zona de conforto. Foi aqueles que eu encontrei gente muito boa ao meu redor, gente que me fazia eu me sentir burro, me sentia nada, que não fazia nada de grande e tal. E quando eu encontrava essas pessoas, sabe, a régua subia. A régua sobe e eu falo, cara, tenho muita coisa pra fazer, tenho muita coisa pra alcançar, pra aprender. Sem dúvida alguma, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei sem o apoio dos meus pais e o incentivo que eles deram pra eu estudar. Quando eu era pequeno, eles já me traziam gibis e tal, e eles diam bastante gibi pra mim, só que às vezes eles não tinham tempo pra ler tanto, e aí eu ficava curioso, queria aprender a ler, então eu acabei aprendendo a ler um pouco mais cedo do que o pessoal na escola. Desde a primeira, segunda série, eu sempre acabei sendo o melhor aluno da sala. Enfim, era bem tipo nerd mesmo, que sentava na primeira fileira e tal, essas coisas. Demorou um pouco para começar a vir oportunidade por causa disso. Quando eu estava na sexta série, tem a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e eu consegui ir bem. E aí a professora responsável por corrigir as provas viu o meu resultado acima da média e veio falar comigo e perguntou se eu queria que ela me inscrevesse no processo seletivo do SMART, que é um instituto que dá bolsas para alunos de baixa renda e estudar em boas escolas particulares. Isso foi uma oportunidade que começou a mudar a minha vida. No começo de 2013, eu recebi um e-mail falando de um programa de verão em Yale, que era pago e era muito caro, só que tinha uma parte reservada para bolsas. Só que aí na parte de bolsas estava escrito, mesmo alunos muito bons podem não conseguir, porque o processo é muito concorrido por gente do mundo todo. E aí eu pensei, quais as chances de eu, do Capão, conseguir isso? E deu certo. Depois a professora me ligou e falou, Gustavo, vamos para Yale, e eu descobri que eu tinha conseguido a tal bolsa, então aquilo me empoderou de uma forma muito importante para mim. Quando eu apliquei para as faculdades americanas, os resultados foram que eu fui aprovado em Stanford, Harvard, MIT, Columbia e Duke. Em abril eu consegui visitar as faculdades, elas toparam financiar a minha viagem. E assim, depois que eu visitei elas, não ficou dúvida de que eu queria Stanford, que lá era meu lugar, que ia me ajudar muito a alcançar as coisas que eu quero alcançar nos próximos anos. Especialmente depois que eu fui aprovado em algumas universidades americanas, muita gente, até na minha escola pública, começou a querer se dedicar bastante para estudar, para entrar no SMART, começou a pensar em estudar fora, muita gente começou a pensar mais em faculdade, sabe? No final, é o que faz mais sentido de a minha história ter conseguido chegar em várias pessoas. Depois que eu comecei a frequentar outros ambientes além do Capão, então eu comecei tanto a ver várias coisas que faltavam, então a gente não tinha acesso a várias oportunidades, não tinha noção da quantidade de coisas que existem pelo mundo que a gente pode fazer, mas por outro lado também eu vi muita coisa bacana que tem lá e não tem em outros lugares. É legal que quando você está num ambiente você não vê as particularidades dele, né? Quando você sai dele você começa a enxergar como é o lugar de onde você veio. E eu acho que o que falta é essa visão de que dá sempre pra subir um degrau, sabe? Dá sempre pra crescer muito e fazer coisa cada vez maior. Eu acho que se a gente conseguir levar essa nova visão de mundo para essas pessoas, elas conseguem fazer coisas incríveis. Eu tive várias oportunidades e estava conseguindo algumas coisas legais. E aí eu falei, cara, tem muita gente por aí com muito potencial, mas que não está conseguindo colocar esse potencial na prática. Como a gente faz para resolver isso? E tinha um amigo meu que estava com os mesmos pensamentos aí. Daí a gente decidiu criar um ambiente onde os jovens pudessem se inspirar, se conhecer melhor, então descobrir o propósito deles, o sonho grande, a missão deles e depois colocar as ideias deles em ação. Então a gente faz oficinas para desenvolver isso tudo. O sonho grande é construir uma empresa que consiga desenvolver tecnologia que empodere pessoas, que mostre para elas que elas têm muito potencial, que ajude elas a colocar esse potencial na prática, a concretizar esse potencial. Em 2015, eu fui selecionado para o programa de bolsas da Fundação Estudar e fiquei muito feliz. O processo é extremamente difícil, eu estava com muito medo de não passar, mas estar no meio dessa rede é assim, uma honra enorme e eu sei que eu estou podendo crescer muito com ela. É muito legal você estar num ambiente que tem um monte de louco acreditando em sonho louco e fazendo acontecer, sabe? Você vê um monte de gente fazendo coisa muito legal, te inspira muito. Uma coisa que eu aprendi é que, por mais loucas que sejam as coisas que a gente queira fazer e sonhos que a gente tenha, se faz sentido, a gente tem que se dedicar para eles, sabe? Deixa a vida mais legal, acordar todo dia com um sonho que você sabe que é único, que é todo seu.